Meu nome é Isabela Martins, tenho 26 anos, e até poucas semanas atrás, minha vida era tudo menos extraordinária. Cresci em uma família de classe média em São Paulo, filha de um professor de história e de uma mãe enfermeira. Sempre fui ensinada a valorizar o trabalho honesto, a humildade e os pequenos sonhos. Para mim, sucesso nunca significou ostentação, mas sim a sensação de estar crescendo, conquistando passo a passo o meu espaço no mundo. Quando me formei em administração, senti que tinha finalmente em mãos a chave para abrir algumas portas. Depois de alguns estágios mal pagos e jornadas intermináveis em escritórios abafados, consegui ser contratada em uma empresa de médio porte do setor de tecnologia. Não era o emprego dos sonhos, mas era meu, e me permitia sonhar em algo maior. Eu gostava de organizar projetos, negociar contratos, sentir que fazia parte de algo que estava crescendo. Mas então, em uma manhã de segunda-feira que parecia como qualquer outra, os corredores começaram a sussurrar um nome. O novo CEO estava chegando. Não demorou muito para que as histórias começassem a se espalhar. Alguns diziam que ele era um homem frio, sem piedade, capaz de destruir carreiras com uma única palavra. Outros afirmavam que ele nunca sorria, que olhava para as pessoas como se fossem peças descartáveis de um tabuleiro. Havia ainda quem jurasse que ele tinha vindo de fora do país, chamado para colocar ordem na casa e salvar a empresa de uma crise financeira silenciosa. Eu ouvi tudo isso com um misto de curiosidade e apreensão. Não gosto de julgamentos baseados apenas em boatos, mas confesso que uma parte de mim ficou ansiosa. Eu sabia que mudanças viriam, e mudanças sempre trazem riscos. Naquela manhã, meu chefe imediato pediu que eu levasse alguns relatórios para a sala de reuniões principal. Disse que o novo CEO queria analisar cada setor e que eu deveria estar preparada para responder a qualquer pergunta. Meu coração acelerou. Nunca fui de fugir de responsabilidades, mas a ideia de estar frente a frente com alguém descrito como um homem gélido me causava certo desconforto. Quando empurrei a porta pesada de madeira e entrei, vi-o pela primeira vez. Ele estava de pé, perto da janela, com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para a cidade lá fora. O terno impecável de corte europeu denunciava não apenas riqueza, mas também uma atenção quase obsessiva aos detalhes. Os cabelos negros estavam perfeitamente penteados, e havia uma aura de autoridade que parecia preencher todo o ambiente. Quando ele se virou, nossos olhos se encontraram. Senti um arrepio subir pela minha espinha. O olhar dele era duro, calculista, como se estivesse medindo cada fibra do meu ser. Havia desprezo ali, disso eu tinha certeza. Não um desprezo aberto, mas um julgamento silencioso, pesado, como se eu fosse culpada de algo que desconhecia. Você é a senhorita Martins? Perguntou ele, com a voz grave e controlada. Sim, senhor, respondi, tentando soar firme, ainda que minha garganta estivesse seca. Ele pegou os relatórios das minhas mãos sem sequer agradecer. Passou as páginas com velocidade, como se já soubesse exatamente o que procurar. Depois, levantou o olhar de novo, e por um instante, vi algo além da frieza. Uma chama, uma emoção contida, talvez raiva. Era como se meu rosto evocasse nele uma memória desagradável. Como se, de alguma forma, eu representasse algo que ele odiava profundamente. Não entendi o motivo. Nunca tinha visto aquele homem antes. Não sabia nada sobre sua vida além dos rumores. E, ainda assim, a intensidade com que me olhava me fez sentir como se fôssemos inimigos antigos, travando uma batalha silenciosa desde muito antes de eu entrar naquela sala. Espero que esteja preparada para mudanças drásticas, disse ele, finalmente, devolvendo os papéis. Porque a partir de hoje, nada aqui será como antes. Aquelas palavras, ditas com tanta frieza, ecoaram dentro de mim. Mal sabia eu, naquele momento, que aquele encontro não seria apenas o início de uma nova fase na empresa, mas também o começo de algo que mudaria para sempre a minha vida. Algo que ele já parecia ter planejado. Nos dias que se seguiram àquele primeiro encontro, percebi rapidamente que os rumores não eram exagero. Leonardo Vasconcelos, o novo CEO, era realmente um homem de gelo. Sua presença dominava qualquer sala, seu olhar era capaz de silenciar até os mais experientes diretores, e suas palavras eram afiadas como lâminas. Para mim, no entanto, parecia que havia um peso extra. Não era apenas frieza profissional, era pessoal. Ele me expunha em reuniões diante de todos, apontando erros mínimos, às vezes inexistentes. Quando eu entregava relatórios completos, ele os devolvia com observações cruéis,
como se nada estivesse à altura. Certa vez, exigiu que eu refizesse uma apresentação inteira durante a madrugada, apenas para, na manhã seguinte, sequer olhar para o trabalho que eu havia feito. Incompetência não se desculpa com esforço, disse ele, diante de colegas que se entreolharam em silêncio constrangido. A humilhação queimava minha pele como fogo, mas eu me recusava a ceder às lágrimas diante dele. Guardava a dor para os momentos em que estava sozinha no banheiro, encarando meu reflexo e me perguntando por que parecia ser o alvo preferido de sua crueldade. O que eu não sabia, até então, era que existia uma história por trás daquele ódio. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava arquivos antigos para um projeto, ouvi dois executivos conversando baixinho no corredor. Falaram em escândalo, falência forçada, injustiça. O nome do meu pai, Roberto Martins, ecoou entre as palavras murmuradas. Senti o sangue gelar em minhas veias. Mais tarde, fui atrás de respostas. Vasculhei notícias antigas na internet, arquivos enterrados em fóruns de economia. Foi então que descobri, anos atrás, o pai de Leonardo tinha uma empresa promissora no setor de exportações. Uma companhia que, segundo as reportagens, teria sido esmagada por práticas desleais de concorrência. A empresa que saiu fortalecida daquele episódio tinha ligação direta com a companhia onde meu pai trabalhava como diretor na época. Meus dedos tremiam sobre o teclado enquanto a verdade se desenhava diante de mim. Não sabia até que ponto meu pai estivera envolvido, mas, aos olhos de Leonardo, eu carregava o mesmo sobrenome. Para ele, eu não era apenas uma funcionária qualquer. Eu era a filha do homem que arruinara sua família. Na manhã seguinte, quando o encontrei no corredor, algo no olhar dele confirmou minhas suspeitas. Finalmente descobriu, não foi? Murmurou, baixo o suficiente para que só eu ouvisse. Meu coração disparou. Não consegui responder. Ele se inclinou ligeiramente para mais perto, com um meio sorriso que não tinha nada de gentil. Pois saiba que a conta não será cobrada do seu pai. Será cobrada de você. A ameaça velada não deixou dúvidas. A partir dali, a perseguição ficou ainda mais cruel. Ele me sobrecarregava com tarefas impossíveis, me deixava de fora de reuniões importantes apenas para depois me culpar pela falta de informações, lançava comentários irônicos sobre minha competência herdada. A cada golpe, eu sentia meu orgulho ser rasgado em pedaços. Era injusto, e a injustiça sempre foi algo que me corroía por dentro. Eu não tinha culpa do passado, não tinha participação nas decisões de meu pai, mas Leonardo não se importava. Para ele, eu era a representação viva do inimigo. Por muitas noites, pensei em desistir. O mais fácil seria pedir demissão, afastar-me daquela guerra silenciosa que ele travava contra mim. Mas algo dentro de mim gritava mais alto. Talvez fosse orgulho, talvez fosse coragem, ou apenas teimosia. Eu não permitiria que ele vencesse. Se Leonardo queria me ver quebrada, chorando e implorando, teria de esperar muito. Eu suportaria seus olhares de gelo, suas palavras afiadas, suas humilhações calculadas. E, no fundo, talvez ele não soubesse. Quanto mais ele tentava me destruir, mais despertava em mim uma força que eu mesma desconhecia possuir. Mas a cada confronto, eu também me perguntava, por que ele não conseguia simplesmente me ignorar? Por que dedicar tanta energia em me ferir? Havia algo mais ali, escondido sob a vingança fria. Algo que, contra a minha vontade, começava a me intrigar. O destino, às vezes, parece ter um senso de humor cruel. Justamente quando eu pensava que conseguiria manter distância de Leonardo e sobreviver ao turbilhão que ele representava, recebi a notícia que mudaria tudo. Seria designada para acompanhá-lo em uma viagem de negócios a Buenos Aires. O projeto envolvia a assinatura de um contrato milionário com uma multinacional argentina. Por algum motivo, ele exigiu pessoalmente que eu fosse a responsável por toda a parte administrativa e logística da viagem. Meus colegas me olharam com pena. Sabiam que, naquelas circunstâncias, estar ao lado dele seria como caminhar sobre brasas. Na noite anterior ao voo, quase não consegui dormir. Pensava em como agiria, em como manteria a postura sem deixar que sua frieza me atingisse mais do que já havia atingido. No aeroporto, ele apareceu impecável como sempre, terno cinza escuro, relógio caro, expressão inalterável. Não trocou mais do que 3 palavras comigo antes de embarcarmos. No avião, sentamos lado a lado na classe executiva. O silêncio entre nós era pesado, mas não vazio. Era carregado de tensão, de um não dito que quase me sufocava. Em determinado momento,
Quando a aeromoça serviu café, o copo em minhas mãos quase escorregou por causa da turbulência. Antes que pudesse derramar, ele segurou meu pulso com firmeza. Mais cuidado, disse, seco. Mas havia algo estranho naquele toque. Foi rápido, firme, mas não agressivo. Pela primeira vez, senti calor em vez de gelo. Meu coração acelerou de uma forma que não consegui controlar. Retirei a mão imediatamente, tentando disfarçar a confusão que me invadia. Durante os dias em Buenos Aires, nossa convivência se tornou inevitável. Ele precisava de mim em cada reunião, em cada jantar de negócios, em cada ajuste de documentação. A hostilidade continuava, mas havia momentos em que suas defesas pareciam vacilar. Lembro-me de um jantar em especial. Estávamos em um restaurante sofisticado com os representantes da empresa argentina. Um dos diretores locais, já embriagado, fez um comentário desrespeitoso sobre mim. Algo entre uma piada machista e uma insinuação vulgar. Antes que eu pudesse reagir, Leonardo interveio. Peço respeito, disse, em espanhol perfeito, a voz firme como aço. A senhorita Martins está aqui como representante da nossa empresa, e qualquer comentário diferente disso é inaceitável. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O diretor argentino riu, sem graça, e tentou mudar de assunto. Eu permaneci imóvel, mas por dentro estava em choque. Pela primeira vez, Leonardo não me expôs, não me humilhou. Pelo contrário, me protegeu. Na volta ao hotel, enquanto caminhávamos pelo corredor, não resisti e perguntei: por que fez aquilo? Ele me lançou um olhar de lado, carregado de algo que não consegui decifrar. Não confunda as coisas. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Uma coisa é eu decidir o que fazer com você. Outra é permitir que alguém mais a desrespeite. A contradição me deixou sem palavras. Era como se ele próprio não suportasse a ideia de ser visto como alguém que se importa, mas, ao mesmo tempo, não conseguia esconder totalmente. Nos dias seguintes, percebi outras pequenas brechas em sua armadura. Ele sempre chegava cedo às reuniões, mas esperava discretamente por mim antes de entrar, como se não quisesse que eu enfrentasse sozinha a pressão inicial. Em uma manhã chuvosa, me ofereceu silenciosamente um guarda-chuva quando percebeu que eu havia esquecido o meu. Não disse nada, apenas colocou o objeto na minha mão e seguiu adiante. Cada gesto era pequeno, quase insignificante, mas em mim provocava um terremoto. Aquele homem, que se declarava meu inimigo, mostrava lampejos de humanidade que eu não conseguia ignorar. E, pior ainda, percebi que meu coração reagia a esses momentos. Odiava admitir, mas cada vez que ele me defendia, cada vez que deixava transparecer um fragmento de dor em seus olhos, algo em mim se quebrava. Eu queria odiá-lo de volta, queria manter a armadura da indiferença, mas começava a enxergar o homem por trás do monstro. Uma noite, após o fechamento do contrato, estávamos revisando documentos no quarto do hotel. Ele se aproximou para me mostrar uma cláusula no computador, e nossas mãos se tocaram sem querer sobre o mouse. Foi apenas um segundo, mas a eletricidade que percorreu meu corpo foi real, impossível de negar. Nossos olhares se encontraram. Havia algo ali que não era ódio. Ele foi o primeiro a recuar, erguendo-se abruptamente da cadeira. Descanse, Martins. Amanhã partiremos cedo. E saiu do quarto, deixando-me sozinha com meu coração descompassado e uma certeza que começava a se formar em mim. Por trás da vingança, havia uma dor. E, talvez, um desejo que ele não ousava confessar. De volta a São Paulo, a rotina na empresa parecia ter se transformado em uma dança estranha entre hostilidade e momentos inesperados de cumplicidade. Leonardo continuava sendo cruel em público, implacável em suas críticas, mas, em silêncio, havia sempre pequenos gestos que me confundiam. Era como se ele próprio lutasse contra algo dentro de si. Eu, por minha vez, estava presa a uma batalha interna. Quanto mais pesquisava sobre o passado dele, mais compreendia as raízes da sua frieza. Descobri em detalhes como a empresa de sua família, Vasconcelos Exportações, fora praticamente destruída após uma série de negociações desleais, manobras jurídicas e fusões estratégicas. No centro de tudo estava a companhia onde meu pai atuará como diretor. As matérias eram implacáveis: trabalhadores demitidos em massa, dívidas impagáveis, uma família inteira arrastada para a ruína. Entre as vítimas, o próprio pai de Leonardo, que nunca conseguiu se reerguer. Ler aquilo me deixou com um nó na garganta. Eu amava meu pai, sempre o vi como um homem honesto, mas não podia ignorar as evidências de que,
de alguma forma, ele esteve ligado à queda de outra família. Leonardo tinha motivo para odiar. Talvez não a mim, mas o nome que eu carregava. Naquela noite, quase não consegui dormir. O peso da verdade me esmagava. Defender meu pai ou reconhecer que, mesmo sem culpa direta, eu representava algo doloroso demais para Leonardo. O confronto inevitável aconteceu dias depois. Estávamos sozinhos na sala de reuniões, revisando relatórios financeiros. O silêncio era tenso, e percebi que ele me observava mais do que o normal. De repente, largou a caneta sobre a mesa e disse: "Deve ser confortável, não é?" Sua voz era baixa, mas carregada de rancor. Crescer em uma família que construiu o futuro às custas de destruir a minha. Senti o estômago revirar. Eu não sabia. Minha voz tremeu. Juro que nunca soube dos detalhes até agora. Ele se aproximou, cada palavra cuspida como veneno. Não sabia? Ou preferiu não saber? Quantos anos você se beneficiou do dinheiro, do prestígio, da vida fácil, enquanto meu pai enterrava os próprios sonhos? As lágrimas queimaram meus olhos antes que eu pudesse contê-las. Eu nunca pedi nada disso. Explodi. Você acha que foi fácil? Cresci ouvindo meu pai dizer que sucesso era tudo, que nada vinha sem sacrifício. Nunca imaginei que o preço do sucesso tivesse sido a ruína da sua família. Leonardo me encarou com tanta intensidade que senti o ar desaparecer da sala. Por um instante, pensei que ele fosse me esmagar com o peso do seu ódio. Mas algo mudou. Seus olhos, antes tomados pela raiva, cintilaram com uma dor profunda, quase vulnerável. Ele deu um passo à frente, e sua proximidade fez meu coração disparar. Você não tem culpa do sangue que carrega, murmurou, a voz embargada. Mas cada vez que olho para você, vejo tudo o que perdi. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas não desviei o olhar. Então me odeie, Leonardo. Se isso te ajudar a aliviar a dor, me odeie. Mas não me destrua por algo que não fiz. Eu não sou o meu pai. O silêncio se prolongou. Ele respirava fundo, como se travasse uma guerra consigo mesmo. E então, algo inesperado aconteceu. Em vez de continuar o ataque, ele ergueu a mão e, hesitante, tocou meu rosto, enxugando uma lágrima que escorria. O gesto foi suave, quase contraditório com tudo o que havia dito antes. Odeio, sua voz falhou. Odeio o que sinto quando estou perto de você. Meu coração parou por um instante. E o que você sente? Perguntei, quase num sussurro. Ele fechou os olhos, como se a resposta fosse uma prisão. Desejo. Raiva. Atração. Tudo misturado. Eu deveria querer apenas vingança, mas... Maldita seja, Isabela, eu quero você. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e intensas. Senti o mundo girar. Era como se todas as certezas que eu tinha até então ruíssem diante daquela confissão. Fiquei imóvel, com o coração em chamas, sem saber se recuava ou se cedia. O homem que jurava me odiar acabava de admitir que sua vingança estava envenenada por desejo. Naquele momento, percebi, nossa história jamais poderia ser simples. Estávamos presos em um fogo cruzado de ódio e atração, e qualquer passo adiante nos levaria a um ponto sem retorno. Depois daquela noite, em que Leonardo confessou o que sentia, ou o que tentava negar, nada voltou a ser igual. Nos corredores, seus olhares não tinham mais apenas frieza. Havia desejo escondido ali, como fogo em brasas, pronto para se acender ao menor sopro. Ele ainda me criticava em público, ainda tentava manter a máscara do CEO impiedoso, mas eu já tinha visto a fissura em sua armadura. Eu sabia que, por trás daquela fachada, havia um homem dividido. E, contra minha própria vontade, comecei a desejar as fissuras mais do que temia o gelo. O estupim aconteceu em uma noite de sexta-feira. Estávamos trabalhando até tarde em um projeto crucial para um novo contrato. A sala estava silenciosa, iluminada apenas pela luz amarelada dos abajures. Eu digitava freneticamente quando ouvi passos se aproximando. Ele parou ao meu lado, observando a tela. Você não precisava ficar até essa hora, murmurou, sem a habitual aspereza. Alguém precisa fazer o trabalho, não é? Respondi, sem olhar para ele. De repente, sua mão se apoiou na mesa, perto da minha. A proximidade era sufocante. Senti o calor do seu corpo, o perfume amadeirado que parecia me envolver por completo. Quando finalmente ergui os olhos, encontrei o dele fixo em mim. Não houve palavras. Apenas o impulso.
Ele se inclinou e me beijou. Foi um beijo duro, urgente, carregado de raiva e desejo ao mesmo tempo. Eu deveria ter recuado, deveria ter lembrado de todo o ódio que nos cercava, mas meu corpo me traiu. Respondi ao beijo com a mesma intensidade, como se estivesse liberando tudo o que reprimi por semanas. Quando nos afastamos, estávamos ofegantes. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Isso nunca deveria ter acontecido, disse, mas sua voz não tinha convicção. Então por que aconteceu? Rebati. Firme. O silêncio dele foi a resposta. Nos dias seguintes, o clima ficou ainda mais estranho. Ele oscilava entre a proximidade e o distanciamento, como se lutasse contra si mesmo. Havia momentos em que me tratava com uma gentileza que jamais havia mostrado, apenas para, em seguida, erguer novamente o muro de frieza. Mas eu também estava mudada. Não aceitava mais ser tratada como alvo de sua vingança sem reagir. Em uma reunião, diante da diretoria, ele tentou me expor por um detalhe insignificante em um relatório. Antes, eu teria engolido em seco e suportado. Mas naquele dia, olhei diretamente em seus olhos e respondi, firme, sem medo. Se há falhas no relatório, é porque a equipe não compartilhou informações completas. Não vou assumir sozinha a responsabilidade por erros que não são meus. Um burburinho percorreu a sala. Ele me encarou, surpreso, como se não reconhecesse a mulher diante dele. Por um instante, pensei que fosse retaliar, mas, em vez disso, um lampejo diferente cruzou seu olhar. Respeito. Talvez até admiração. Na saída da reunião, ele me alcançou no corredor. Você está aprendendo a me enfrentar, disse, com um meio sorriso enigmático. Não, Leonardo. Respirei fundo. Estou aprendendo a não deixar você me destruir. O silêncio que se seguiu foi denso. Ele parecia lutar contra algo invisível. Então, com uma sinceridade rara, murmurou. É isso que me enlouquece em você. Eu deveria odiá-la, mas cada vez que se mostra forte, cada vez que não se curva diante de mim, eu a desejo ainda mais. Meu coração disparou, mas eu me mantive firme. E até quando você vai viver essa contradição? Perguntei. Até quando vai me punir por algo que eu não fiz, enquanto, ao mesmo tempo, me deseja? Ele não respondeu. Apenas me olhou como se eu fosse o maior enigma da sua vida. Naquela noite, recebi uma mensagem inesperada. Encontre-me no terraço da empresa. Agora. Quando cheguei lá, o vento frio da madrugada me envolveu. Leonardo estava de costas, olhando para a cidade iluminada. Virou-se quando me aproximei, e em seu rosto havia algo diferente, vulnerabilidade. Passei anos sonhando com vingança, confessou. Mas agora, não sei mais se quero isso. Você me tira do eixo, Isabela. Me faz sentir o que jurei nunca mais sentir. Aproximei-me lentamente. Coloquei minha mão sobre a dele, e, pela primeira vez, ele não recuou. Talvez seja a hora de escolher outra coisa além da vingança, sussurrei. Talvez seja a hora de escolher o amor. Ele me puxou para seus braços e me beijou de novo. Dessa vez, não havia raiva. Havia entrega. E naquele instante, compreendi. O gelo começava a derreter nos dias que se seguiram ao beijo no terraço. Percebi que algo havia mudado de forma irreversível entre nós. Leonardo já não me tratava apenas como alvo de sua vingança. Ainda era exigente, ainda mantinha a aura de CEO implacável diante da empresa. Mas, quando estávamos a sós, sua máscara caía. O gelo dava lugar a um calor que me surpreendia, e o homem que antes parecia feito de pedra começava a se revelar humano. Era confuso. Havia momentos em que ele recuava, como se lembrasse de que, em sua mente, eu era filha do inimigo. Mas, pouco a pouco, percebi que a raiva perdia força diante daquilo que crescerá entre nós. O ápice aconteceu em uma assembleia de acionistas, semanas depois. Alguns diretores mais antigos, que não aceitavam minhas propostas de reorganização administrativa, decidiram me atacar publicamente. Disseram que eu não tinha experiência, insinuaram que só ocupava aquela posição porque agradava ao chefe. As palavras foram como facadas, me arrancando o ar. Antes que eu pudesse responder, Leonardo se levantou. Basta! Sua voz cortou o salão como aço. A senhorita Martins está aqui por mérito. É uma das funcionárias mais competentes que já vi, e qualquer um que a desrespeitar estará desrespeitando a mim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhares se voltaram para ele.
Naquele momento, diante de todos, Leonardo não apenas me defendeu, ele me reconheceu. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez não eram de dor. Eram de orgulho, de alívio, de uma felicidade quase insuportável. Após a reunião, encontrei-o em seu escritório. Ele estava de pé, olhando para a janela, como fazia sempre que precisava esconder o que sentia. Você não precisava ter feito aquilo, murmurei, a voz embargada. Ele se virou, e o olhar que lançou em minha direção não tinha nada de frio. Eu precisava, sim. Deu um passo em minha direção. Passei anos da minha vida alimentando ódio. Achei que vingança fosse a única coisa capaz de preencher o vazio que meu pai deixou. Mas você. Ele respirou fundo, como se cada palavra fosse uma confissão dolorosa. Você me mostrou que o amor é mais forte do que a vingança. Senti meu coração disparar. Leonardo. Ele segurou minhas mãos, pela primeira vez sem hesitação. Eu não quero mais destruir nada. Não quero mais viver preso ao passado. Quero construir algo novo. Com você. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas agora eram doces. Eu não precisava ouvir mais nada para acreditar nele. O homem que um dia entrou na minha vida para me esmagar, para me fazer pagar por pecados que não eram meus, agora estava ali, pedindo para caminhar ao meu lado. Naquela noite, ele fez um gesto que selou tudo. Durante o evento anual da empresa, diante de centenas de funcionários, Leonardo subiu ao palco para o discurso de encerramento. Depois de falar sobre resultados e metas, fez uma pausa. Então, surpreendendo a todos, chamou meu nome. Quero apresentar a todos a mulher que me ensinou que força não é apenas resistir, mas também amar. Eu congelei. Os aplausos começaram discretos, depois cresceram até encher o auditório. Quando subi ao palco, ele me estendeu a mão. Seu olhar era firme, mas desta vez não havia sombra de vingança. Apenas orgulho, respeito e amor. Naquele instante, entendi que não havia mais volta. Ele havia escolhido. E eu também. Hoje, quando penso em tudo o que passamos, mal consigo acreditar. O homem que me odiava, que parecia determinado a me destruir, foi o mesmo que me ensinou o verdadeiro significado do amor. Não o amor fácil, leve, mas o amor que nasce das cinzas, que vence a dor, que se impõe sobre o ódio. E, talvez, seja por isso que nosso laço é tão forte. Porque fomos forjados no fogo da vingança, mas escolhemos juntos renascer no fogo do amor.